Salve, salve, amantes da política em todo o Brasil, principalmente aqueles que procuram entender a política do interior, certo? Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse foco do que é a política de interior, o que é a política interiorana, como ela age, como ela vai atingir o Brasil, eu vou reagir aqui a um vídeo do Marco Antônio, certo? Conhecido como Superman da Notícia, tranquilo? Eu vou colocar aqui, ele é comentarista político da Rede Jovem Pan, certo? E eu vou colocar aqui uma fala dele, que ele sente uma estranheza na partição de votos entre senadores e governadores para o atual presidente e candidato à reeleição do segundo turno, Jair Messias Bolsonaro, certo? Então eu vou soltar aqui o vídeo e a gente vai comentar um pouco, eu vou tentar explicar, certo? Dentro de uma perspectiva de política interiorana, principalmente voltado ao nosso Nordeste, como isso aconteceu, como esse fenômeno acontece, certo? Beleza? Tranquilo? Então eu vou soltar aqui, vou colocar aqui o fone para escutar junto com vocês e a gente vai tentar, aí dentro de uma perspectiva, entender isso, certo? Vou colocar o vídeo dele aqui. Coisa interessante, tava dando uma olhadinha, Distrito Federal, e se você somar os votos da Flávia Arruda e da Damares, dá 200 mil votos a mais do que o Bolsonaro teve. Rogério Marinho, Rio Grande do Norte, ele tem 80 mil votos a mais do que o Bolsonaro teve no Rio Grande do Norte. Eu só acho engraçado, e aqui vale se perguntar, né, como que os votos são realizados, porque, de novo, eu vou reiterar isso é importante. A gente teve eleições muito positivas para senadores que foram apoiados pelo presidente Bolsonaro, deputados federais com votação expressiva também. No entanto, quando eu pego o gráfico aí que a gente acompanhou dessa apuração, pega no site do TSE, tem o gráfico. A queda foi muito sistemática. O gráfico ele se cruza de maneira completamente sistemática. Começou alto e abaixou numa linha reta e o Lula subiu numa linha reta. Aqui é só pra gente conjecturar, pra gente refletir sobre o processo eleitoral, sobre o escrutínio e como é realizada a apuração. Bom, vamos lá. Tomando como base nessa declaração dele, a questão dele achar estranho, certo? Numa perspectiva de como se tivesse uma espécie de fraude, certo? Eu não posso dizer nem que tenha, nem que não tenha, nem que existe, nem que não exista, até porque a gente precisa de provas, certo? Mas vamos lá. Por que esse fenômeno acontece no todo o Brasil, principalmente mais aí dentro do Nordeste? A gente tem que entender o seguinte, certo? A política do interior, a política interiorana, ela é diferente da capital. Os votos, a gente tem que entender isso. A esmagadora maioria de votos que existe no interior do Brasil, principalmente no interior do Nordeste, ele é feito pela compra de votos. Pela compra de votos. A gente tem que entender isso. Isso é uma realidade no Brasil, certo? Não sou eu que estou dizendo. Isso é uma realidade que vem desde o coronelismo, clientelismo, enfim, vem passando de geração em geração. Então essa, infelizmente, é uma chaga que a gente tem, essa questão de compra de votos. Mas isso é culpa do povo do Nordeste? Isso é culpa do Nordeste em si? Não, cara. A gente não pode culpar um povo pela sua fragilidade. Perceba que essa relação de fragilidade, essa relação macabra entre as oligarquias que estão no Nordeste e o seu povo, isso vem desde muito tempo, de décadas atrás. A gente pode usar como um exemplo a década de 60 para cá, no governo JK, com a criação da Sudene, para visar igualar essa desigualdade entre o Sudeste, Centro-Oeste e o Nordeste. E perceba que as oligarquias, a velha política, sempre usou os recursos federais para gerir, para lucrar com a miséria do povo nordestino, certo? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas para a gente voltar aqui ao tema, ao mérito dessa fala aqui. Existe uma coisa no Nordeste chamada voto casado. O que é voto casado? A liderança, o candidato a senador, por exemplo, como ele citou o Rogério Marinho, ele tem contato com as lideranças locais das cidades do interior do Rio Grande do Norte. Perceba que ele vai lá com o prefeito ou vai lá para um deputado e tal, X, que tem um reduto eleitoral no interior, e ele faz o voto casado. Eu vou mostrar aqui um santinho, certo? Para você ter noção, pra você entender. Rogério Marinho, aqui ele é, logicamente, um eleitor de Bolsonaro, ele faz parte do governo Bolsonaro. Você pode pensar, você que não tem noção, não tem ideia da política do interior, você pode pensar o quê? Não. O eleitor de Rogério Marinho jamais votaria em Fátima Bezerra, por exemplo, que se reelegeu aqui com quase 75% dos votos no primeiro turno, que ela é do PT, certo? Então, a gente pode pensar, não, esse voto não existe, mas existe e muito. Por quê? Porque é um voto casado baseado na liderança. Essa liderança aqui, por exemplo, Aníbal, né, que eu peguei aqui aleatório, não sei nem quem é, inventou aqui
julgando ele por nada disso, enfim, é política. O Aníbal, veja que o Aníbal, ele vota, veja bem, ele vota para senador, ele vota Rogério Marinho. Para presidente, ele botou Simone, né, baseado no PMDB. Já a governadora, ele fechou com Fátima, certo? Então, o voto local é um voto casado. É um voto casado. Então, a gente tem que entender que o PT, ele tem, isso aí inegavelmente, apesar de eu não ser eleitor do PT, a gente tem que entender que o PT, ele tem uma penetração maior na política local. Isso é evidente. O presidente Bolsonaro, ele não teve, ou ele teve, ao mesmo tempo não teve, esse tino, esse estalar de dedos de penetrar na política local. Mas lógico, ele está certo. Penetrar na política local hoje, do jeito que está culturalizado, é entrar nessa velha política de compra de votos. Certo? Tranquilo? Falando nisso, a gente vai ver aqui, eu vou botar aqui para vocês, uma apuração por estados, certo? Veja bem, no estado do Maranhão, que é populosíssimo, você vê que quanto mais ao interior, veja bem, quanto mais ao interior do Maranhão, mais o gráfico ele fica propenso a Lula. Porque o PT conseguiu muito esse voto casado, certo? E ele penetra bastante. Só que quando você vai aqui mais para o litoral, você vê que essa diferença ela não segue tanto assim. A gente vê isso tanto no Maranhão, certo? Como a gente vê na Bahia, certo? As cidades litorâneas que são mais desenvolvidas, elas tendem o gráfico a ficar... Lógico, o Lula ganhou indiscutivelmente no Nordeste. A vitória é a caixa-plante. Mas quanto mais você vai ao litoral, você vai perceber que a tendência é se equilibrar, porque o voto é mais independente, é um voto mais orgânico. Mas quando você vai quanto mais para o interior, perceba aqui, ó, Barra dos Mendes, Ceabra, você vê que é um voto a caixa-plante, porque é um voto casado. No primeiro turno, essa tática deu super certo. Só que no segundo turno, nós vamos enfrentar uma problemática. Ó. Perceba aqui no Ceará também, a mesma coisa. Ó. Quanto mais ao interior, mais o voto casado, mais aquele voto acabestado, certo? Mais puxado por quem? Pelos deputados estaduais, certo? Mas quando a gente vai aqui para o litoral, perceba que, lógico, Lula ainda ganha, mas perceba que é um gráfico mais equilibrado. Perceba na capital, vamos afastar aqui um pouco para a capital, Fortaleza. Perceba aí como é que está o voto. Quase empate, certo? Tranquilo? Então, quanto mais livre é um povo, quanto mais desenvolvido, quanto menos miserável é um povo, mais ele vai ser um voto orgânico, livre, baseado na ideologia. Certo? Mas eu falo na questão de miserável, não é denegrindo o povo do Nordeste, não é denegrindo a imagem, não, cara. Mas infelizmente, as oligarquias, pronto, no Ceará, os Ferreira Gomes, tal, no Rio Grande do Norte, os Alves, os Maias, enfim, eles escravizaram o povo com base na miséria, como no Maranhão tem a família Sarney, enfim, certo? Tranquilo, os feudos, as famílias feudais modernas, certo? Mas você perceba que é assim, certo? Mas aí qual é o segundo turno? A grande matemática, a grande jogada aqui. No segundo turno, nós temos o quê? Nós temos que o primeiro turno, em muitos desses estados, acabou. Ou seja, os eleitores vão às urnas para votar apenas em um número, presidente. E esse eleitor mais vulnerável, esse eleitor mais pobre, ele precisa tanto do dinheiro para ir votar, certo? Ele precisa dessa compra de voto. Ou seja, tá cultural, é preso culturalmente nele essa compra de voto, certo? Como também ele precisa do seu transporte para se deslocar, do transporte que é fornecido por esses deputados, por essas lideranças locais, certo? O que no segundo turno não vai ter, certo? Por quê? Porque teve vitórias aí a caixa-plante, teve vitórias muito consolidadas, mas só que esse pessoal não vai desembolsar, tirar dinheiro deles para fazer com que essa migração até as urnas aconteça novamente no segundo turno, certo? Então aí, para mim, é o que eu vejo uma fragilidade imensa do PT. E é onde pode o presidente Jair Bolsonaro aí tentar convencer pela palavra ao pessoal que tem um voto mais orgânico aí votar nele, certo? Tranquilo? E a questão da compra de voto, que vai ser um vídeo que eu vou fazer separado, isso existe, cara, isso é culturalmente, no Nordeste, isso é uma coisa que é super disseminada, isso é cultural. Chega ao ponto de muitas pessoas tratarem isso com uma normalidade impressionante, cara. Só que esses analistas de política geral, os analistas de política na questão macro, eles não entendem isso. Mas não é por maldade deles, enfim, é porque eles não vivem essa realidade. Eu já andei por muito interior, eu já acompanhei política nos interiores há muito tempo, então eu sei o que eu estou falando.
mas porque eu vivenciei isso, certo? Só para título de comprovação, veja essa matéria do blog do BG. Compra de votos, PF e PRF apreendem mais de R$396 mil na reta final da campanha. A próxima matéria, PRF prende RN no RN, casal com a quantia de R$ 8.615 em espécie e vasto material de campanha e lista de quem receberia o dinheiro. Veja, se isso aqui foi só apreendido, quase aí, quase não, R$400 mil. É que nem droga. Aquela quantidade de droga que é apreendida é ínfima para o que passa, certo? Então é uma questão cultural, sim. É uma questão que devemos abordar, enfrentar, sim. Mas a gente tem que entender que isso é um processo lento, o processo de compra de voto ele vem desde o coronelismo, certo? Com a criação da Sudene, Denox, enfim. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, gente, pessoal, vamos tentar entender como funciona a política, principalmente no interior. Porque a política do interior, tem mais gente no interior do Brasil do que nas capitais, certo? Então é essa política que é transformadora. Então a gente tem que entender isso, beleza? Tamo junto. Se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, dá o CCC, curte, comenta, compartilha e ativa os sininhos para demais notificações e se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. É isso aí. Os amantes de política, os que gostam da verdadeira política, da política de transformação, fiquem ligados para mais vídeos.